Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita dentro do coração de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizadas em mais uma noite de estudos aqui no programa Lux Esotérica, que está com vocês de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui pela Rádio Esotérica FM, disponível também para vocês ouvirem a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, no site da Levir, a loja esotérica virtual, em www.levir.com.br. Não deixem de visitar e colocar aí nos seus favoritos esse site que está há 18 anos no ar com a minha coordenação, trazendo centenas e centenas de palestras, dezenas de textos, muita coisa interessante sobre a espiritualidade para vocês estudarem. E você que é nosso associado da Levir, agradecemos muitíssimo pelo apoio que tem privilegiado o nosso trabalho para permanecer no ar tanto tempo, ouvintes. 18 anos já é uma geração inteira praticamente de trabalho espiritualista na internet, e aqui também a Rádio Esotérica FM, não deixem de colocá-la nos seus favoritos, porque tem muito boa música durante todo o dia, e aqui durante as noites muita sabedoria para a sua alma. Então, ouvintes, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos nessa nova fase do programa Lux Esotérica. Estamos estudando com vocês, comentando algumas passagens do livro Fundamentos de Teosofia, de C. Jina Rajadasa, esse grande escritor teosófico, grande budista, grande maçom, grande teósofo, que foi um dos presidentes internacionais da Sociedade Teosófica, viajou o mundo todo, dando conferências falando da espiritualidade, que era alguma coisa que era pungente na sua vida. E ele deu uma série de conferências ainda na década de 20, no século passado, que acabou gerando então os capítulos desse livro. Nós estamos chegando no terceiro capítulo do livro Fundamentos de Teosofia, denominado Leis da Reencarnação. Esse belíssimo tema que nós vamos abordar na noite de hoje com vocês, ouvintes. Então, Jina Rajadasa nos diz aqui no início desse capítulo: uma vez em 10 mil anos ou mais, nasce repentinamente uma ideia para o mundo, que, como um novo Prometeu, introduz uma nova era para os homens. No século passado, na verdade no século retrasado, né? Se nós já estamos no século 21, nasceu, no século XIX, uma ideia assim, um conceito dos conceitos, que foi o da evolução. Como um relâmpago, sua luz entrou em todos os cantos, e desde então os homens têm visto o trabalho da natureza, ao invés de simplesmente sentir sua mão pesada. Na penumbra da aurora dos tempos, havia nascido um outro conceito, o da reencarnação. A reencarnação, o fato de que a vida ascende através de sucessivas corporificações a capacidades mais plenas e mais nobres de pensamento e sentimento, e a evolução, o fato de que a forma também ascende, tornando-se cada vez mais complexa na sua estrutura, são como as mãos direita e esquerda do grande arquiteto que molda o mundo. À luz de apenas uma destas duas verdades, o enigma do universo é resolvido somente pela metade. Considerando as duas como inseparáveis, uma o complemento da outra, o homem tem um conceito que cresce com o seu crescimento. E realmente é assim, ouvintes.
essas duas grandes ideias que aparentemente soaram como novidades aos ouvidos de muitas pessoas quando surgiram, principalmente quando os cientistas da Europa e dos Estados Unidos começaram a divisar a existência de um processo evolutivo na natureza, principalmente a partir dos trabalhos de Charles Darwin. Então, realmente, um novo pensamento surgiu na humanidade. E ainda hoje, há pessoas que não aceitam, né, que há realmente esta evolução aperfeiçoando as coisas. Mas, da mesma forma que há aquelas pessoas que creem que é Deus que está controlando as coisas, os acontecimentos, nos seus mínimos detalhes, né? Tanto os positivos quanto os negativos, não crendo também que a natureza tenha um processo de aperfeiçoamento, de evolução. Também, ouvintes, para muitos soa como uma novidade essa ideia da reencarnação, de que, na verdade, a nossa presença aqui na Terra, nesse momento, não é a nossa primeira vez. Ou seja, de que a alma humana, ela periodicamente lança um raio da sua consciência para a matéria, gerando o que na teosofia nós chamamos de novas personalidades, né? Já num outro programa, nós falamos acerca dos 3 níveis em que se processa realmente a evolução humana. Ela se processa nos níveis da mortalidade, da imortalidade e no nível da eternidade. O nível evolutivo da mortalidade é aquele que se refere ao nosso corpo material, ouvintes. O corpo material do ser humano é mortal, ele perece, fenece a cada vida, e se nós procurarmos a nossa alma simplesmente dentro do corpo, nós não vamos achá-la. E há muitos, né, profissionais das áreas biomédicas que realmente ficam, infelizmente, decepcionados que ao dissecar o corpo humano, ao ver os músculos, as veias, os fluidos, o sangue, a linfa, a estrutura dos órgãos, mesmo do cérebro, do sistema nervoso, não se acha ali aquilo que se chama de alma humana. E muitos realmente passam a se indagar se o ser humano não é apenas uma máquina biológica, né? Ou como disse o filho do grande astrônomo Carl Sagan, que o ser humano é um grande conjunto de micróbios, né, ambulantes por aí, porque cada ser humano é um conjunto de 4 trilhões de células de seres vivos que juntos perfazem o corpo. Então, na teosofia, ouvintes, o corpo material é sabido que ele é fruto da evolução biológica de todas as formas vivas nesse planeta. Não é aí, ouvintes, que nós devemos encontrar ou procurar a causa da nossa vida aqui na matéria. Todos nós, obviamente, já nos perguntamos, né? Como é que nós viemos parar aqui nessa vida, nessa encarnação? E muitos concluem que nós caímos aqui de paraquedas nesse vale de lágrimas, de sofrimentos, e para cada prazer há 10 sofrimentos e tristezas para se obter isso, e que nós realmente fomos, na verdade, condenados a uma existência aqui nesse mundo tão cruel. Essa é uma maneira de ver
as coisas, ouvintes, baseado apenas nas informações sensórias, né? E obviamente que cada um de nós precisa, dentro desse assunto, responder uma indagação muito séria, né? Se nós não crermos numa vida além do corpo, ouvintes, uma vida inclusive além da morte, nós deveríamos nos perguntar por que, né, as pessoas que creem nisso, de que quando o indivíduo morrer, ele vai simplesmente desaparecer, vai ser o vácuo e nada vai perdurar, nada vai continuar. Se a pessoa realmente acreditasse nisso, ouvintes, por que a absoluta maioria da humanidade respeita leis, respeita códigos morais, manifesta um comportamento ético? Por que, ouvintes, respeitar qualquer organização social ou política ou governamental? Por que a gente não sai por aí quebrando tudo, matando, roubando, fazendo todo tipo de estrepulia e realmente transgredindo tudo que fosse racional, que fosse lei, que fosse organizado, ouvintes? Porque se a pessoa crê que quando ela morrer realmente vai ser o vácuo, vai ser a escuridão total, por que ela precisa levar uma vida regrada aqui na Terra? E isso, ouvintes, se o indivíduo realmente medita seriamente nesse assunto, ela vai perceber que dentro de nós há uma sabedoria que nos indica que, obviamente, ouvintes, que alguma coisa do nosso ser vai continuar e que se nós realmente cometermos esses equívocos de transgredir as leis, não as leis dos homens, mas a lei da própria ética natural, se nós subtrairmos bens de outras pessoas, se nós violentarmos o corpo de outras pessoas, se nós cometermos crimes, isso mais cedo ou mais tarde vai recair sobre nós. Então, por mais desatinada que seja a pessoa, ouvintes, nós temos dentro de nós aquela vozinha, né, da ética oculta, da ética interna, que nos mostra a cada instante da nossa vida aquelas coisas que nós devemos ou não devemos fazer. A cada bobagem que a gente faz, aquela voz interior indica: isso aí que você está fazendo é uma coisa errada. É como se fosse um juiz que já desse o veredito sobre cada ato que nós cometemos. E as pessoas realmente mais evoluídas, ouvintes, que são integradas, que são harmonizadas, já passaram, ouvintes, tantas experiências negativas, não só nessa vida, mas em outras existências, que nós já estamos escolados nesse assunto, ouvintes, e já cremos na continuidade da vida, porque é uma experiência interna. Então, ouvintes, há aqueles que creem na continuidade da vida, né? E que, obviamente, o ser humano retornará para viver outras experiências, porque há também linhas religiosas que dizem que o ser humano vai morrer e vai voltar, né, uma única vez naquilo que seria o dia da grande ressurreição, né? E, de certa forma, ouvintes, cada vez que o ser humano reaparece no mundo, é realmente uma ressurreição. O problema é que essa doutrina da ressurreição, como muitos católicos, muitos cristãos evangélicos mantêm, não é exatamente o que tem sido investigado com a clarividência, com os poderes ocultos, latentes, que evidenciam
que nós já estivemos sobre essa terra, ouvintes, por centenas de vezes. Cada um de nós é o fruto, não, ouvintes, de uma criação especial. Não quando nasce uma criança, Deus não chega ali e insufla nas narinas daquela criança que respira pela primeira vez, né? Levando aquela palmada famosa no bumbum. Deus não está ali criando uma alma para aquela criança pela primeira vez. Aquela criança está ali, ouvintes, como uma continuidade da energia que ela gerou em vidas anteriores, por centenas de vidas humanas e por milhares e milhares de vidas animais e por milhões e milhões de vidas vegetais, porque a alma, ouvintes, ela é imortal em relação ao corpo. Mas a alma humana não é eterna. Haverá um dia, esse sim o dia sublime, ouvintes, em que a alma humana cumprirá o que está simbolicamente descrito naquela parábola do filho pródigo. Um dia a nossa alma retornará para o Pai, para a dimensão da eternidade, que é o nível da chispa divina que habita o coração de cada ser humano. E aí sim, ouvintes, se cumprirá o grande ciclo, a grande roda de Sansara, como dizem os hindus, a roda de nascimentos e mortes que nos fazem retornar aqui à Terra periodicamente. E o Ginarajadasa coloca aqui mais alguns detalhes, né? Dizendo que, embora a reencarnação seja geralmente considerada como peculiar às almas humanas, ela é, na verdade, um processo que afeta a vida de todos os organismos. Ou seja, todos os seres, quer sejam animados ou inanimados, porque hoje, ouvintes, a ciência sabe, não existe nada inerte. Tudo que está ao nosso redor está vibrando, está se movimentando, está numa certa frequência. Então, aquilo que a gente julga ser sem vida também é uma forma que é um veículo para a evolução de um espírito, né? Que não é humano ainda, mas ele está dentro de um processo que um dia ele vai chegar. Então o Ginarajadasa nos diz: então, no uso comum, a palavra reencarnação refere-se apenas às almas humanas e é empregada em um dos três seguintes sentidos. Quando nasce uma criança, Deus não cria para ela uma alma, pois essa alma existiu muito antes como indivíduo em alguma condição espiritual. Pela primeira e última vez, ela nasce numa forma humana. Essa é a doutrina da preexistência da alma. Doutrina essa, ouvintes, que era corrente em todo o Oriente, é corrente em todo o Oriente, inclusive entre os próprios judeus, à época de Jesus Cristo, e nos primeiros 500 anos do cristianismo, a maioria absoluta das pessoas acreditava de que a alma humana era pré-existente ao corpo. E isso é que causa, obviamente, a reencarnação, né? E, infelizmente, essa doutrina foi retirada do cristianismo no Concílio Vaticano I, que foi amplamente manipulado à época, né? Porque os poderes religiosos e seculares da época, a eles não interessavam que as pessoas acreditassem que a alma humana retorna à Terra para se aperfeiçoar, né? Então, antes de nascer como criança,
a alma humana já viveu na Terra como homem e como mulher, mas não como animal ou planta, né? Porque a passagem de reinos, né, entre o reino mineral para o vegetal, do vegetal para o animal e do animal para o humano, envolve ciclos cósmicos realmente muito extensos. Então, aqueles que estão se encarnando na Terra hoje como seres humanos, em mundos anteriores, em cadeias planetárias anteriores, foram sim do reino animal, mas nesse exato momento está fechada a passagem entre o reino animal e o reino humano. Então, as pessoas que estão aqui nesse planeta hoje como seres humanos, todas não viveram imediatamente anteriormente a essa vida em corpos animais, né? Porque há realmente a doutrina, né, que diz que o homem, a mulher, pode se reencarnar como animais, né? A chamada doutrina da transmigração das almas, da metempsicose, e o que a teosofia, os grandes investigadores esotéricos têm verificado, né, é que a reencarnação significa o renascimento como ser humano e nunca anteriormente tendo sido plantas ou animais. Há realmente no budismo e em outras doutrinas religiosas esse princípio, mas que deve ter um nível de simbolismo muito grande aí envolvido. Então, grandes investigadores teosóficos têm, inclusive, se dedicado a investigar com os mesmos poderes que nós citamos no programa de ontem, da psicometria, da leitura dos registros akáshicos, da memória do sistema solar, que mantém, ouvintes, tudo registrado, pode ser assistido de novo, todos os fatos, todas as energias, todas as palavras que nós dissemos, todas aquelas bobagens que nós fizemos nessa vida e nas outras, feliz ou infelizmente, estão todas registradas, e são esses registros, ouvintes, que causam o acúmulo de karmas, ou seja, de ações, né? Porque karma é a palavra hindu que quer dizer ação, e para toda ação há a sua correspondente reação. Então, se nós já tivéssemos aprendido a lidar com a lei do karma, nós já teríamos terminado o nosso ciclo de vidas e de mortes, porque o que se espera de nós, ouvintes, é que nós saiamos dessa roda de samsara, né? Essa peregrinação obrigatória, né? Nos reinos da manifestação, como está lá muito bem explicado na doutrina secreta. É uma das 3 proposições fundamentais que o ser humano está obrigado a uma peregrinação até que ele atinja o aperfeiçoamento como ser humano. E a própria senhora Blavatsky, Madame Blavatsky, diz que simbolicamente cada um de nós viverá 777 encarnações humanas, sendo que, quando ela fala desse assunto, ela comenta que as primeiras 700, né, dessas 777, o indivíduo vive da forma mais errática possível, dando as maiores cabeçadas e cometendo os maiores desatinos possíveis, aprendendo, ouvintes, dentro daquela perspectiva que quando o ser humano não aprende pelo amor, ele acaba aprendendo pelo oposto, aprende pela dor.
Enquanto a pessoa não atinge uma autoconsciência do que ela está fazendo, o que vai acontecer nas últimas 77 vidas, sendo que nas últimas 70 a pessoa realmente se torna um indivíduo civilizado, que segue ideais, que vai se aperfeiçoando, e só nas últimas 7 existências é que a pessoa descobre a senda do aperfeiçoamento, a senda da santidade, e passa realmente a procurar aqueles grandes seres que têm os conhecimentos que vão levar o indivíduo a terminar finalmente a sua roda de Sansara, sempre, ouvintes, num espírito de fraternidade, de compaixão pelo próximo. Porque o próprio Mestre Jesus, que é o mais conhecido aqui no Ocidente, disse que os homens poderiam fazer milagres maiores que ele fez. E aí eu pergunto para vocês, quem foi que fez milagres tão fantásticos quanto os de Jesus? Mas se ele disse isso, ouvintes, é porque ele sabe que o futuro de cada um dos bilhões de seres humanos nesse planeta é um futuro realmente de grandeza, de aperfeiçoamento, de santidade, de intelectualidade, de beleza, de grandeza, de harmonia. E isso, ouvintes, é conquistado não numa única vida. O atingimento da perfeita estatura do Cristo só é possível através da reencarnação, e aqueles que acham que vão morrer e vão desaparecer, ouvintes, no nível da mortalidade, estão plenamente certos, porque felizmente, ouvintes, o Osmar aqui, ou a Maria, o João, o José, que estão aí do outro lado da rádio, todos nós, ouvintes, vamos desaparecer, porque a personalidade, o corpo, ouvintes, personalidade, que é a máscara, né, que vem dessa palavra persona, a personalidade desaparece mesmo. Nós nem lembramos das vidas passadas, porque o corpo é outro, o cérebro é outro, não tem nada registrado aqui nesse corpo com relação à vida passada. Mas a alma continua, ouvintes, e ela é um registrador, ela é ali um escriba com as energias sutis no mundo espiritual. Tudo o que acontece, a nossa alma anota na luz astral, no registro acástico, e é por isso que a gente acaba retornando, porque ela sabe que nós precisamos pagar as nossas dívidas, os nossos débitos kármicos, né? Mas vamos continuar falando disso no nosso segundo bloco do programa de hoje, ouvintes, agradecendo muitíssimo o prestígio da audiência que vocês nos concedem, e também a todos aqueles que simpatizam com o nosso trabalho. Fica a partir de agora o convite: venham se associar na Levir, a ajudar aqui a manter a nossa Rádio Esotérica FM, o trabalho da Levir, da Loja Esotérica Virtual, e vocês receberão brindes muito interessantes, ouvintes, com essa associação, que vocês vão conhecer, quem sabe pela primeira vez, ouvindo aí esse intervalinho que vai seguir adiante. Já já voltaremos falando mais sobre a reencarnação no programa Lux Esotérica de hoje. Até já, ouvintes. Esotérica FM, bom gosto e harmonia. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes.
Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Energia e vibração espiritual. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que continua trazendo para vocês aqui temas do livro Fundamentos de Teosofia, de Gina Rajadasa, que está nesta novíssima edição pela editora Teosófica. Vocês podem adquirir aqui através do site da rádio, ou então na livraria da Loja Esotérica Virtual, vocês vão encontrar esse livro. Também aí nos sebos, né, espalhados por todo o Brasil, ou lá no site da Estante Virtual, vocês vão encontrar a antiga edição da editora Pensamento também desse livro, que é realmente uma maravilhosa introdução com relação à teosofia. Mas continuamos a falar, ouvintes, sobre o princípio da reencarnação, que é o tema desse terceiro capítulo do livro do Gina Rajadasa, Fundamentos de Teosofia, as leis da reencarnação. Então, ouvintes, o que realmente importa para nós com relação à nossa vida post-mortem é realmente que o ser humano é uma alma, ouvintes. Até quando o indivíduo cai aí, ou sofre um acidente, cai de avião por aí, ou navio naufraga, o indivíduo escreve uma mensagem no chão, ele diz lá, save our souls, né? Ou seja, salvem as nossas almas, não é? Não se diz salvem os nossos corpos, ouvintes, porque o corpo realmente é barro, é terra, é pó, e a terra ele vai retornar. Mas hoje a ciência, ouvintes, comprovou que nesse universo nada pode ser
destruído, nada pode ser realmente criado, mas tudo se transforma, ou seja, a energia que é a consciência humana não vai simplesmente se perder, ouvintes, ela vai continuar. Só que o ser humano tem essa ilusão terrível pelo fato de cada um de nós desenvolver um corpo, desenvolver uma cultura. Nós achamos que nós somos simplesmente isso, ouvintes. E aí fica aquela dúvida, por que nasce gente no mundo numa situação de sofrimento, de penúria? Por que tantos milhões no mundo hoje em dia passam necessidade, têm problemas, nascem doentes, com doenças congênitas, e ao contrário, há tão poucas pessoas em relação à totalidade dos seres humanos, pessoas que têm acesso a todos os bens, tanto materiais quanto culturais, e as pessoas ficam se imaginando, mas por que Deus é tão cruel de me mandar nascer aqui no Brasil e ficar aqui suportando toda essa situação que acontece aqui? E olha que o Brasil nem tá ruim assim, meus irmãos, tem outros locais muito piores. E a regra, ouvintes, para entender isso, né, que nos oferece o esoterismo, o seguinte, que cada um de nós recebe do universo aquilo que nós realmente merecemos, ouvintes. Não há realmente nenhum presente divino especial para qualquer pessoa. O universo é uma meritocracia. Ou seja, se você faz alguma coisa legal, alguma coisa positiva, o universo te devolve coisas boas, coisas legais, felizes, positivas. Se você é realmente aquela pessoa que vai para o lado negativo, se você faz o que é errado, o universo vai te devolver coisas realmente desagradáveis, né? Então, o ambiente que nós vivemos hoje, as habilidades, as facilidades ou dificuldades que nós temos, ouvintes, são devidas ao que nós fizemos no passado. E isso é acumulado, ouvintes, em algo que não é material, está gravado no nível da nossa alma. E muitas pessoas, né, quando têm os seus sonhos durante a noite, às vezes levantam e ficam assim meio ressabiados, né? Poxa vida, né? O sonho às vezes parece tão real, né? E saibam, ouvintes, que aquela conceituação que o ser humano é um corpo que tem uma alma, ouvintes, é uma conceituação errada. É a alma, ouvintes, que tem o corpo. E enquanto nós estamos vivos aqui na matéria, para a alma, ouvintes, esse é um momento de sonho para ela. A nossa vida aqui na matéria, ouvintes, é um sonho para a alma, porque ela está vivendo uma experiência que a gente percebe é uma experiência muito maluca, né? Como os sonhos que nós temos, a quantidade de sofrimentos, de problemas que nós temos no mundo, é, ouvintes, uma coisa muito estranha para as nossas almas, porque para cada ano que a gente passa aqui na matéria, ouvintes, após a morte, a gente passa de 20 a 30 anos para cada ano de vida física, principalmente quando a pessoa já é mais evoluída, que tem um corpo mental, astral mais evoluído, né? Porque há dois tipos de pessoas que reencarnam rápido, ouvintes. São aquelas que não têm mente, aquelas que não têm cultura, que têm pouco a vivenciar lá no mundo superior. Então essas pessoas reencarnam rapidamente. E as pessoas muito evoluídas, que estão próximas já a se transformarem em verdadeiros mestres, essas também voltam rapidamente para evoluir o mais rapidamente possível e terminar essa tal roda de Sansara. Mas vamos ver aqui o que
que o Jina Rajadasa nos diz a respeito da alma, né? Que é quem é o verdadeiro ser, ouvintes. O ser interno, o eu superior, é a nossa alma. É ele que vai realmente retornar. A alma do ser humano é uma consciência individual e permanece, né? Sendo individual e permanente, que vive numa forma ou corpo de matéria invisível. Ou seja, nós não vamos jamais encontrar a alma dissecando o corpo material do ser humano. Esse corpo da alma, composto de um tipo de matéria denominada mental superior, é chamado, né, no estudo da teosofia, de corpo causal, né? E esse nome corpo causal é porque a alma, o mental superior, é que causa as encarnações. É essa mente superior da nossa alma que quer se reencarnar, ouvintes. Ou como dizem os hindus, a alma humana tem Trishna, ou seja, a sede de experiências. Ela precisa vir à matéria, ter experiências que façam com que ela evolua. Então a alma, em sua forma, é humana, mas ela não é como um homem ou mulher com características sexuais, e sim mais parecida com a dos anjos tradicionais. A alma é também chamada de algoides. É envolta por um ovoide de matéria ígnea, luminosa, porém delicada, com umas cores evanescentes de um pôr de sol. A alma, né, ou algoides, e o ovoide de matéria luminosa que o circunda são a habitação permanente da alma, o corpo de causas, né, o corpo causal. Ele é chamado de causal porque essa residência permanente da alma por ela são causados os melhores impulsos para os pensamentos, sentimentos e ações em todos os planos das suas atividades. É neste corpo causal que vive a alma imorredora, eterna. Para ela não há nascimento, infância, velhice ou morte. É uma alma imortal cujo poder de amar, pensar e agir cresce com o passar das eras. Ela vive sua vida assim apenas para tornar-se, pelas experiências que vai ganhando, vai se transformando então num especialista em algum departamento da vida, e para encontrar sua maior felicidade em ajudar a realizar o plano evolutivo de seu progenitor divino. Ou seja, a alma, meus irmãos, é realmente a quem nós devemos dedicar as nossas preces, as nossas pesquisas, permitir que a nossa alma, nosso eu superior nos dirija, porque, ouvintes, as coisas do corpo, as coisas da matéria são absolutamente impermanentes. Nem eu, nem vocês, meus irmãos, estaremos aqui dentro de 50 ou no máximo 100 anos. Nenhum de nós vai estar aqui mais, porque nós vamos desaparecer, ouvintes. E aí caímos naquela pergunta: vai continuar alguma coisa? O ateu, o indivíduo que não crê nessas coisas, ouvintes, acha que vai desaparecer e acabou por aí mesmo. Nós que cremos, ouvintes, na reencarnação, na roda de Sansara, na progressiva evolução do ser interno através das vidas que vão se sucedendo, nós então, ouvintes, vamos acumular as experiências lá em cima, ouvintes, como muito bem ensinou o Mestre Jesus, para nós não mantermos os nossos tesouros aqui na terra, porque aqui, né, a ferrugem corrói,
as traças roem, os ladrões roubam. Então, ouvintes, o nosso tesouro tem que ser lá no reino de Deus, no reino dos céus. O que vai ser isso, ouvintes? A nossa cultura, a nossa sensibilidade, o que nós conseguimos entender, o que nós conseguimos desenvolver com a nossa consciência. Isso, ouvintes, vai ser permanente. E principalmente, ouvintes, as capacidades que são impessoais, né? Para nossa alma, ouvintes, não interessa nada que nós tenhamos aqui de material, porque para ela isso não vale rigorosamente nada. Para a alma não interessa se o indivíduo é rico ou pobre materialmente. O que interessa é se o indivíduo é rico no seu coração, no seu sentimento, na sua compreensão. Se o indivíduo é sensível para os seus sofrimentos, com os sofrimentos alheios, e principalmente, ouvintes, importa para a nossa alma se nós conseguimos nos amar e amar o nosso semelhante. Essa é que é a grande experiência que a gente veio aprender aqui embaixo. E, obviamente, que como a gente passa a maior parte da vida lutando para sobreviver, a gente esquece que a gente não veio aqui sobreviver, ouvintes. Nós viemos fazer uma coisa muito maior. Viemos não só viver, mas principalmente viemos aqui transcender, ouvintes. Viemos aqui como emissários da nossa alma para manifestar aqui na Terra as capacidades que nós tenhamos desenvolvido. É por isso, ouvintes, que certas crianças aí com tenra idade demonstram dons de inteligência, dons artísticos, são crianças já com certo caráter, né? Porque são almas antigas que estão ali por trás daquelas criancinhas, ouvintes. Ao mesmo tempo que há almas jovens que estão por aí matando, roubando, estão transgredindo, porque dentro delas ainda não há as qualidades, ouvintes. Quando a alma do indivíduo não tem essas cores, porque tudo isso se manifesta na alma, no formato das cores, das vibrações, o indivíduo não tendo qualidades, ouvintes, essas qualidades não aparecem aqui embaixo. E é por isso que quando a pessoa vê uma coisa errada, ela não tem discernimento para saber se aquilo é bom ou ruim, e ela vai se envereda pelo caminho errôneo. Então, ouvintes, nós já tivemos aqui programas muito extensos sobre o processo da morte, o que acontece nos mundos, né, hiperfísicos, mas genericamente, ouvintes, quando a gente perde esse corpo material, a gente continua existindo como essa última personalidade ainda por muitos anos, né? Quando acaba a vida física, nós entramos naquilo que antigamente os católicos chamavam de purgatório, né? Obviamente que o nome aí não quer dizer nada, né? Por exemplo, os hindus chamam o mundo para onde a gente vai após a morte de Kama-loka, né? Ou seja, o mundo, Kama-loka quer dizer, Loka é o lugar, Kama é o mundo, o lugar dos desejos, é o plano astral, ouvintes. Nós vamos passar a viver depois dessa vida material, a vida das emoções. E aí, ouvintes, a gente precisa estar preparado, porque o corpo físico, ele impede que a força verdadeira da emoção se manifeste aqui embaixo. Ele é como uma bucha, né, do canhão que segura realmente o estampido da força que vem do astral. Quando a gente não tiver mais corpo físico, amigos, cada emoção que nós vivermos lá no mundo astral vai ser 100 vezes mais intensa do que nós estamos acostumados. Então nós precisamos refinar, ouvintes,
as nossas emoções desde agora. Temos que deixar para lá o medo, temos que deixar para lá aquelas paixões terríveis, os vícios, os apegos, né, que nos prendem aqui às coisas, às pessoas, porque o indivíduo que tem vícios, o indivíduo que tem apegos, ele sofre nesse mundo astral, no Kamaloka ou no purgatório, qual é o nome que a gente queira dar. A pessoa sofre realmente como se estivesse no inferno, né? Tem pessoas que preferem chamar esse mundo de inferno, porque o indivíduo que tem o vício da bebida, do cigarro, do sexo, do apego à matéria, porque o indivíduo gostava muito do dinheiro, das suas propriedades, né? Quando ela fica totalmente destituída daquilo, ouvintes, e ela não tem mais a matéria que corporificava aqueles apegos, aquelas emoções, o indivíduo queima, ouvintes, dentro das suas próprias vibrações. Há pessoas que passam anos e anos, décadas, né, diminuindo a intensidade dessas emoções, e é muito terrível a gente ver, né, quem tem a visão astral, ou quem sai no plano astral, como as pessoas se fecham nas suas vibrações, nos seus pensamentos. Mas o corpo astral, um dia, ouvintes, ele também vai morrer. Ele vai se desgastar, assim como o corpo físico, pelo decaimento da saúde, pela queda da vitalidade. O corpo astral também é um dia abandonado. E aí que está a parte boa, ouvintes, da vida após a morte, porque depois do purgatório vem né, 3 letrinhas, ouvintes, o céu. Sim, ouvintes, o céu existe, não com aqueles anjinhos flutuando, com aquelas nuvens indo para um lado e para o outro. Não vai ter lá um santo, lá um São Pedro da vida com as chaves da porta do céu para nos receber, mas nós vamos entrar, ouvintes, no mundo dos nossos pensamentos, porque aí já não tem mais corpo físico, já não tem mais corpo emocional, sobra apenas o corpo mental concreto, que são os grandes pensamentos, os grandes ideais que a pessoa tenha tido, quer sejam as suas ideologias, quer tenha sido a sua religião, a sua filosofia, a sua apreciação pelas artes, os seus estudos intelectuais. Quem é intelectual, ouvintes, quem é artista, quem é uma pessoa sensível, após a segunda morte, a morte do corpo astral, a pessoa fica realmente no paraíso, meus amigos, né? Porque não há apego, não há mais aquelas coisas negativas, só há, ouvintes, o deleite para quem gosta de música, para quem gosta de ouvir pessoas que tenham o que dizer, acompanhar, né? Uma sinfonia no plano mental pode levar 3 meses para ser executada, e o indivíduo fica ali tranquilamente porque não tem mais a noção do tempo. E aí é por isso, ouvintes, que para cada ano físico que a gente passa aqui, a gente vai viver muitos e muitos anos nos planos invisíveis. E, ouvintes, o plano mental, ou como os teosofistas chamam do Devakan, né, ou Devachan, o Devakan quer dizer, né, ou Devaloka também, né, quer dizer o local dos seres brilhantes. É onde estão os anjos, aonde está o espírito dos mestres. Se você tem um mestre que você tem devoção por ele, eu recomendo muitíssimo, meus amigos, façam com toda a energia nas suas mentes diariamente a imagem desse mestre nas suas mentes, porque através dessa imagem, quando vocês não estiverem mais aqui na Terra, vocês vão conseguir se comunicar com as ideias, o plano mental do seu mestre,
vai ser lá, ouvintes, que vocês estarão, como Jesus disse para aqueles 2 ladrões que foram crucificados com ele: não temam, meus amigos, porque nós vamos estar juntos hoje no paraíso. Porque esse é o destino, ouvintes, de todo ser humano que se dedica para as coisas espirituais. Se você tem a sua religião, a sua filosofia espiritual, estude, ouvintes, isso, porque realmente isso vai ser o alimento da sua vida no plano mental. Esse vai ser o seu paraíso, meus amigos, que um dia também vai acabar. Tem pessoas que passam 200, 300, né? Tem até 2 grupos que foram pesquisados aí pela teosofia, pessoas que ficam 700 anos no plano mental, outras ficam 1.200 anos, né? E mais um dia esse céu, ouvintes, que não é eterno, não é para sempre, chega um dia que ele termina também, e a alma então se resume à matéria mental abstrata, e aí para ela, ouvintes, ela tira a experiência mais sublime daquela vida que terminou e que a pessoa digeriu, ou seja, para cada ano de alimentação que a gente tem aqui, a gente fica 20 a 30 anos digerindo lá no mundo espiritual. Mas quando termina essa digestão, ouvintes, a alma então integra no ser superior aquelas qualidades, mas ela analisa o karma, as ações, as reações, e aí surge aquilo que eu já mencionei, surge Trishna, ou outra palavra usada pelos budistas, né? Tanha, aquela vontade, aquela sede por novas experiências, e aí a alma emite aquela vibração peculiar, convoca os anjos que junto com a alma vai projetar a próxima vida. Então, ouvintes, cada um de vocês que está me ouvindo, ouvintes, vocês não caíram de paraquedas nesse planeta, meus amigos. A alma que está aí dentro do coração de vocês planejou, tintim por tintim, os grandes lances da vida que vocês estão vivendo, planejou em que época, com que pessoas, através de quem seriam seus pais, seus parentes, os amigos, os inimigos que vocês teriam que reencontrar, aquela patota toda que tinha que resolver os seus problemas kármicos. Tudo isso foi projetado pela sua alma, pela alma de outras pessoas, para que vocês viessem até aqui. É por isso, meus irmãos, que é um crime tirar a própria vida ou tirar a vida de outra pessoa, porque assim fazendo não é um crime apenas contra a vida da carne, mas é um crime contra a vida espiritual, porque dá muito trabalho, ouvintes, trazer uma pessoa lá do plano espiritual até o plano material. O trabalho que os anjos fazem é grandioso e a gente não lembra, a gente não enxerga, mas tirar uma vida humana ainda no ventre materno, ou matar uma outra pessoa, ou o pior de todos os crimes, tirar a própria vida se suicidando, ouvintes, é um crime contra o Espírito Santo. Porque, ouvintes, nós evoluímos não pelas coisas que nós temos, pelo que nós acumulamos, mas sim, ouvintes, pela compreensão, pelo sentimento de amor, de sabedoria que nós possamos desenvolver através do nosso contato com os nossos semelhantes, através da nossa relação até com a própria matéria, mas não é, ouvintes, nada disso que as pessoas acham que acontece nesse mundo de ilusão que a gente vive. Então, rico
realmente, ouvintes, é aquele que está pleno das capacidades humanas dentro do seu próprio ser. E recomendo muitíssimo a todos vocês a leitura desse capítulo aí do livro do Ginarajadasa, dos Fundamentos de Teosofia, e outros programas anteriores nossos aqui. Tivemos a oportunidade de falar sobre muito sobre a vida após a morte. Procure aí nos programas antigos Lux Esotérica, que vocês terão muitos detalhes a esse respeito. Mas, como sempre, o adiantado da hora, ouvintes, faz com que a gente tenha que colocar o ponto final nesse programa, que nós esperamos tenha sido informativo, inspirador para vocês. E agradeço muito, uma vez mais, o prestígio de todos que nos acompanham. E vou pedir a todos, vamos nos concentrar nessas palavras do mantra do ser interno para finalizar o programa de hoje. Vamos, ouvintes, nos internalizar e procurar compreender e internalizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Este ser, a nossa alma, meus irmãos, sou eu. Esta alma, este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, meus irmãos. Amém. Que a chispa divina, a luz esotérica, brilhe cada vez mais no coração de vocês. Deixamos a todos agora com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM, sempre convidando a todos vocês para as nossas próximas edições, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom repouso, e recebam todos aqui o forte, o caloroso, é virtual, mas é o fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas ouvintes.